correndo sem o capuz, ele era horrível, ele era horripilante, ele era o meu rosto, só que podre, detonado, se deformado. Ele era aquilo que o diabo queria para a minha vida. E ele veio correndo e olhou para mim com um olho de raiva, com os olhos de chama de fogo, mas não como os de Jesus, de raiva, sabe, chispando de fogo. E ele olhou para mim assim, antes de ele abrir a porta, ele falou: eu vou pegar ele. E abriu a porta e saiu. E a hora que ele saiu, eu acordei, e o pastor Nelson caiu de um lado, sentado, todo mundo chorando de alegria, se abraçando, e o Nelson falou: o último demônio saiu. Esse demônio derrubou meu pastor da fé, armou uma cilada na igreja, com uma endemoniada, que acusou ele perante o conselho de assédio sexual, e ele nunca encostou naquela mulher, porque eu sei, porque eu era o tipo do discípulo que morava debaixo da barra da calça do pastor. Eu sempre fui o melhor crente da igreja, o primeiro a chegar, o último a sair. Nunca. A equipe de libertação do meu pastor, eu fui o primeiro a fazer parte dela. E ele ficou tão revoltado com a injustiça que a igreja fez, que se desviou, quis matar todo mundo, não sei o que, não queria ver ninguém. Passaram-se anos. Eu nunca mais vi o Nelson. Depois que fui ordenado pastor, Deus me cobrou. Deus falou: você vai atrás do Nelson e vai ganhar ele de volta. E eu procurei, a internet é uma benção, irmãos. Achei onde é que ele estava, encontrei a casa onde ele estava, o trabalho onde ele estava, fui até a cidade onde ele estava, encontrei, achei ele, orei com ele, e ele aceitou Jesus de novo. Ele foi meu pai na fé, e depois eu fui pai dele. A minha mãe, que o diabo tinha entrado com câncer, entrou em estado terminal. E eu fui para a cidade onde ela morava, União da Vitória, e todos os dias eu ficava no hospital das 10 às 2 com ela. Ela inspirava muitos cuidados, ela não ia mais sair do hospital. E todos os dias eu orava, eu estava com um ano de crente, era muito inexperiente, e eu orava todos os dias, falava: Senhor, eu preciso que minha mãe seja curada, ou ela seja liberta, ou ela seja salva. E no dia 1º de março, a minha mãe tinha feito um seguro funerário para ninguém pagar o enterro dela. E tinha uma carência, se ela morresse antes do dia 1º de março, aí o seguro não valia de nada, tinha que pagar. No dia 1º de março eu fui orar, e o Senhor falou para mim assim: amanhã a essas horas eu vou levar tua mãe. Tu tem amanhã de prazo. E eu, na minha ingenuidade, fui na folhinha, esses calendários de parede, escrevi dia 2, fiz um risquinho, que era amanhã, escrevi o dia que minha mãe morreu. E a minha tia veio, leu aquilo e falou: o que é? Voltou a ter esses negócios de adivinhar o futuro? Eu falei: não, agora é diferente, Deus me mostrou isso. E eu fui para outro dia para ter com a minha mãe, e esperançoso. E minha mãe já estava com 2 cânceres do tamanho de uma bolita, assim, de uma laranja na cabeça dela. Ela tinha crises, metástases terríveis, febres terríveis, não conhecia mais ninguém, não falava mais. E ela abriu os olhos naquele dia, ao meio-dia, e ela me reconheceu. E ela me pediu perdão, falou: meu filho, eu fui uma péssima mãe, e tal, e tal, e tal. E eu falei: mãe, não fala nada, eu tenho que te falar, você tem que ouvir, não fala nada. Olha, você vai morrer, minha mãe, você sabe disso, olha o teu estado. E ela: eu sei, meu filho, então eu preciso que você aceite Jesus. Não, eu já aceitei Jesus, se não fosse isso, eu não tinha tido força até agora. Eu falei: você não aceitou, você vai renunciar agora. E fiz uma oração de renúncia. E ela repetiu a oração, e ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Às 2h, às 10h40 da noite, Jesus levou ela. Eu estava em casa, ligaram no hospital falando: olha, sua mãe entrou em morte, corram para cá. Eu corri, cheguei lá, estava toda entubada, e aquele aparelhinho fazendo aquele barulhinho, e eu cheguei correndo já desesperado, e abracei minha mãe. E quando eu abracei minha mãe, eu senti aquele amor que eu tinha sentido no anjo. Eu olhei, eu não vou chorar. E eu olhei para o lado, e eu falei assim: você está aqui, né? Eu sei que você está aqui. Eu entendo qual que é o propósito de Deus na minha vida. E eu abracei minha mãe, encostei o meu ouvido no peito dela. E eu falei: vai, mãe. Vai, porque eu estou perdendo você aqui. Mas Jesus está te levando, porque a dor de te perder é pequena perto da alegria de ter ganho você para Jesus. E eu ouvi, irmãos, com esse ouvido aqui, o coração dela parar de bater. E ela foi para a glória. Eu perdi a minha mãe, sabe? Mas ganhei a primeira alma do meu ministério. Deus seja glorificado, amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? E ela vai estar lá, eu sei. Eu vou me manter firme até o último dia, porque quando eu chegar no céu, depois de ficar uns 3 bilhões de anos dizendo: eu te amo, Jesus, glória a Deus, aquele negócio todo, e lá é a eternidade, eu vou procurar aquele anjo, pedir perdão para ele, porque o que eu xinguei, o coitado, aquele dia,
deve estar até hoje meio bravo comigo. E aí, em terceiro lugar, eu vou achar minha mãe e vou falar: a paz do Senhor, irmã. Coisa que eu nunca pude fazer na minha vida. Mas eu vou dar a paz do Senhor para minha mãe. Amém, queridos? Queridos, é muita coisa, a história de uma vida é difícil falar num culto. Mas eu espero que Deus tenha falado com você. Eu quero te dizer uma coisa. A obra da redenção é algo muito sério. É muito maior do que você possa imaginar. Esse dia eu fui pregar na Bahia. E sabe, e assim, fiz um apelo de conversão, mas eu não gosto daqueles apelos assim, sabe? Quem quer aceitar Jesus? Porque esse negócio é furado, irmãos. Quem quer aceitar Jesus? Pela emoção, todo mundo aceita. Mas quem quer viver para Jesus? Quem quer entregar a sua vida completamente? Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui hoje. Sabe, eu estou sentindo algo assim. E eu vi, irmãos, eu vi o diabo a 2 metros de distância. Eu vi o quanto ele tem medo dos crentes. Eu vi o olhar de medo dele quando eu clamei o nome de Jesus. Sabe, eu vi. O que eu estou te falando como homem de Deus. Ele tem medo de você. Ele tem medo da tua oração. Não fique com medo de orar por demoniado, não, porque alguém te ensinou que se você orar, os demônios vão te retalhar. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos que você pode pisar serpente, escorpião, sob todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Não existe retaliação. É mentira para vender livro, para vender DVD e para criar uma igreja frágil. Não existe retaliação. Eu tenho 15 anos de crente. De 15 anos, eu tenho 15 anos de ministério, porque no primeiro dia que eu saí da minha libertação, eu já fui para o seminário e já fui participar do ministério de libertação. E nesses 15 anos, para a glória de Jesus, não para a minha, eu já expulsei tanto demônio, mas tanto demônio, tanto, que tinha uns que já chegavam para mim, quando eu chegava, eu falava assim: poxa, Rivas, tu de novo? Demônios que precisavam, olha, lá na cidade de Cascavel, eu estou morando em Dionísio Cerqueira, são 200 quilômetros, teve um cara que bateu em 10 policiais, e em 2 pastores de uma igreja evangélica. A minha sogra viu o rebuliço na rua, foi lá e falou: meu genro, ele é pastor, ele expulsa demônios. Os policiais algemaram ele, levaram ele de Camburão 200 quilômetros, na sala da minha casa. O senhor expulsa demônio, é verdade? É verdade. No poder do nome de Jesus, mas é verdade. Trouxemos um cara que bateu em 10 lá em Cascavel, e 2 pastores evangélicos. O senhor tem coragem? Eu falei: não tenho coragem, mas o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, é o Deus que me faz mais do que vencedor. Falei: traz o rapaz aí. Sabe, querido, é isso que eu estou te dizendo. Não tenha medo. Se você não serve a Jesus, se você está aqui hoje visitando e não serve a Jesus, deixa eu te falar um negócio. Há proteção para aqueles que estão em Jesus. Para aqueles que não estão, não há. Há um anjo do tamanho de um prédio de 3 andares cercando a tua casa. Hoje eu durmo tranquilo. Na frente da minha igreja passavam uns caras bêbados e jogavam garrafas de cerveja long neck e furavam o pneu dos carros dos crentes. Um dia eu fiquei bravo e peguei o óleo, fui lá e ungi a esquina, mandei o cão ir lá para o inferno de volta, na outra esquina também, e falei: não joga mais garrafa aqui, ninguém. Daí no outro dia de noite, escutamos um barulho. Eu moro do lado da minha igreja, sim, no apartamento do lado. Escutamos barulho e a minha esposa me acordou: amor, 3 bêbados vindo, cheio de garrafa de cerveja na rua. Eu falei: não vai acontecer nada, eu já liberei a palavra nessa rua. E olha, Jesus Cristo é minha testemunha. O bêbado parou na frente da minha igreja, olhou para a frente da igreja, se ajoelhou e fez assim, pegou a garrafinha e foi embora. O diabo teve que se ajoelhar na frente da igreja, porque um profeta levantou a voz e ordenou. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Entenda isso. Não é uma igreja fragilizada, é uma igreja vitoriosa.